Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro O Soldado Cristão. O reino dos céus é conquistado por violência, por Thomas Watson. Introdução: tomando o céu por violência. Análise do contexto no Evangelho de Mateus. E se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11:12. João Batista, ouvindo na prisão a fama de Cristo, envia-lhe 2 de seus discípulos com esta pergunta: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Versículo 3. Não que João Batista não soubesse como pensava Tertuliano, que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, pois ele teve tal confirmação tanto pelo Espírito de Deus quanto por um sinal do céu. João 33. Mas João Batista, com essa atitude, esforçou-se para corrigir a ignorância dos próprios discípulos, que tinham mais respeito por ele do que por Cristo. A partir do 4º versículo, Cristo responde à pergunta deles: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 4 e 5. Jesus Cristo demonstra seu verdadeiro Messias por meio de seus milagres, os quais eram provas reais e visíveis de sua divindade. Partindo dos discípulos de João, Cristo abre a boca em alto louvor e elogio a João o Batista. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 7. É como se Cristo dissesse: João o Batista não era um homem constante, vagando na mente e sendo sacudido como um junco de uma opinião para outra. Ele não era Rubem, impetuoso como a água, Gênesis 49:3, mas era firme e resoluto na piedade. E uma prisão não poderia gerar nenhuma alteração nele. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Mateus 11:8. João não cedeu a seus sentidos, ele não usava sedas, mas roupas de pelos de camelo, nem desejou viver na corte, mas no deserto. Versículo 3, 4. Uma vez mais, Cristo elogia João como sendo seu precursor que preparava o caminho diante dele. Ele era a estrela da manhã que precedia o sol da justiça, e para honrar suficientemente esse santo homem, Cristo não apenas o compara aos profetas, mas coloca-o como o principal dos profetas. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Versículos 9 e 11. Ele era eminente tanto pela dignidade do cargo, quanto pela perspicuidade da doutrina. E assim se inicia nosso texto. Desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 12. Nessas palavras há o prefácio ou introdução. Desde os dias de João o Batista até agora, João Batista era um pregador zeloso, um Boanerges, ou filho do trovão, conforme versículo 3:17. E depois de sua pregação, as pessoas começaram a ser despertadas dos pecados. Portanto, aprenda que tipo de ministério é provável que faça mais bem. Aquele que opera sobre a consciência dos homens. João Batista ergueu a voz com uma trombeta e pregou a doutrina do arrependimento com poder. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2.
Ele veio derrubando e cortando os pecados dos homens, e depois lhes pregou Cristo. No início, ele derramou o vinagre da lei, depois o vinho do evangelho. Essa foi a pregação que fez com que os homens buscassem cuidadosamente o céu. João não pregou tanto para agradar, mas para que houvesse proveito. Ele preferiu revelar os pecados dos homens a mostrar a própria eloquência. O melhor espelho não é o mais ornamentado, mas aquele que mostra o rosto mais verdadeiro. Deve-se preferir a pregação que faz a mais autêntica descoberta dos pecados dos homens e mostra-lhes o próprio coração. João Batista era uma luz ardente e brilhante. Ele gravou a fogo sua doutrina e brilhou em sua vida. E, portanto, os homens viram-se necessitados do céu. Pedro, que estava cheio de espírito de zelo, humilhou seus ouvintes com respeito aos pecados deles e abriu-lhes uma fonte no sangue de Cristo, quando foram compurgidos no coração. Atos 2:37. É a maior misericórdia haver um ministério que provoque exame de alma. Se alguém tivesse uma ferida muito perigosa, ele desejaria que ela fosse investigada até o fundo. Quem não está contente em ter a alma sondada, pode tê-la salva? 2. O assunto do texto. E se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que significa o reino dos céus? Alguns, como Erasmo, o interpretam segundo a doutrina do Evangelho que revela Cristo e o céu. Mas eu prefiro entender o reino dos céus como a glória celestial, conforme ensinaram Beza e outros. Esse reino sofre violência. Eis a metáfora de uma cidade ou de um castelo que resiste na guerra e não é tomada, a não ser por assalto. Então o reino dos céus não será tomado sem violência. Pela força se apoderam dele. A terra é herdada pelo manso. Versículo 5:5. O céu é herdado pelo violento. Nossa vida é militar. Cristo é nosso capitão. O evangelho é a bandeira. As graças são nossa artilharia espiritual. E o céu só é tomado à força. Essas palavras dividem-se em duas partes. 1. O combate sofre violência. 2. A conquista. Os violentos o tomam à força. A maneira certa de tomar o céu é de assalto. Ou seja, ninguém vai para o céu a não ser os violentos. Essa violência tem duplo aspecto. Diz respeito aos homens como magistrados, eles devem ser violentos. 1. Ao punir os culpados, quando o Urim e o Tumim de Arão não resolvem, então Moisés deve vir com sua vara. Os perversos são o sangue ruim e os excessos da comunidade, que pelo cuidado da magistratura devem ser expurgados. Deus estabeleceu governadores para castigo dos malfeitores. 1 Pedro 2,14. Eles não devem ser como peixe-espada, que tem uma espada na cabeça, mas não tem coração. Não devem ter uma espada na mão, mas nem um coração a fim de sacá-la para o corte da impiedade. A clemência de um magistrado apoia o vício e, ao não punir os infratores, adota as falhas de outros homens e as torna suas. Magistratura sem zelo é como o corpo sem espírito. Demasiada complacência encoraja o pecado e apenas raspa a cabeça que merece ser cortada. 2. Na defesa dos inocentes. O magistrado é o asilo ou altar de refúgio para o qual os oprimidos fogem. Carlos, duque de Calábria, estava tão apaixonado por fazer justiça que mandou pendurar um sino no portão de seu palácio. Quem quer que o tocasse, certamente seria admitido à presença do duque ou alguns oficiais seriam enviados para ouvir sua causa. Aristides foi famoso por sua justiça, de quem o historiador diz que jamais favoreceu a causa de qualquer homem por ser seu amigo, nem fez injustiça a alguém por ser seu inimigo. A justiça do magistrado é o escudo do homem oprimido. Essa violência diz respeito aos homens como cristãos. Embora o céu nos seja dado de graça, devemos lutar por ele. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Nosso trabalho é grande, nosso tempo curto, nosso mestre urgente. Temos, portanto, necessidade de reunir todos os poderes de nossa alma e nos esforçar como se fosse uma questão de vida ou morte, para que possamos chegar ao reino celestial. Não devemos aplicar apenas diligência, mas violência. Para ilustrar e esclarecer essa proposição,
Observe. Definição de violência. Pontos de exclusão. 1. O que a violência não significa aqui. No texto, ela exclui. 1. Uma violência ignorante. Ser violento com aquilo que não entendemos. Passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Atos 17, 23. Os atenienses eram violentos em suas devoções, mas pode-se dizer a eles o que Cristo disse à mulher de Samaria: vós adorais o que não sabeis. João 4, 22. Os católicos são assim, violentos em sua religião. Testemunha a penitência deles, jejuando, dilacerando-se até verter sangue. Mas é um zelo sem conhecimento. O fervor é melhor do que a visão. Quando Arão tinha de queimar incenso no altar, ele primeiro acendia as lâmpadas. Êxodo 25, 7. Quando o zelo arde como incenso, primeiro a lâmpada do conhecimento deve ser acesa. Uma violência sanguinária que é dupla. Em primeiro lugar, quando alguém impõe mãos violentas sobre si mesmo, o corpo é uma prisão terrena, onde Deus colocou a alma. Não devemos quebrar a prisão, mas permanecer nela até que Deus nos liberte pela morte. A sentinela não deve se mexer sem permissão de seu capitão. Nem devemos ousar nos mover daqui sem permissão de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Quando fazemos violência ao corpo, destruímos o templo de Deus. A lâmpada da vida deve queimar enquanto restar alguma umidade natural, como óleo, para alimentá-la. Em segundo lugar, quando alguém tira a vida de outro, há muito dessa violência hoje em dia. Nenhum pecado tem voz mais alta do que o sangue. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Se é uma maldição para aquele que fere seu próximo às escondidas, Deuteronômio 27, 24. Então, é 2 vezes amaldiçoado quem o mata. Se um homem matasse outro de modo não proposital, poderia ir até o santuário e correr para o altar. Mas se fizesse isso com intenção, a santidade do lugar não o protegeria. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Êxodo 21:14. A Joabe, por ser um homem sanguinário, o rei Salomão procurou matá-lo, embora Joabe estivesse agarrado às pontas do altar. 1 Reis 2:29. Na Boêmia, em tempos antigos, um assassino era decapitado e colocado no mesmo caixão com aquele a quem havia matado. Por isso, vemos qual violência o texto exclui. Definição de violência. Pontos de inclusão. 2. O que significa violência aqui é uma violência santa. Ela tem 2 aspectos. 2a. Devemos ser violentos pela verdade. Aqui citamos a pergunta de Pilatos. Que é a verdade? João 18:38. A verdade é a bendita palavra de Deus, chamada Palavra da Verdade, ou as doutrinas que são providas da palavra e concordam com ela, como o mostrador do relógio solar com o sol, ou a transcrição com o original, como a doutrina da Trindade, a doutrina da criação, a doutrina da livre graça, a justificação pelo sangue de Cristo, a regeneração, a ressurreição dos mortos e a vida de glória. Devemos ser violentos por essas verdades, ou seja, defensores delas ou mártires por causa delas. A verdade é a coisa mais gloriosa. A menor limalha, desde ouro, é preciosa. E é assim com a verdade. Pelo que devemos ser violentos, se não pela verdade. A verdade é antiga. Os cabelos grisalhos fazem-na venerável. Ela vem daquele que é o ancião de dias. A verdade é inerrante. É a estrela que conduz a Cristo. A verdade é pura. Salmo 119, 140. Comparada à prata refinada 7 vezes. Salmos 12, 6. Não há a menor mancha na face da verdade. Ela nada exala além de santidade. A verdade triunfa. É como um grande conquistador, quando todos os inimigos estão mortos. Sua vitória toma o campo e estabelece os troféus. A verdade pode sofrer oposição, mas nunca se sofrer completa deposição. No tempo de Diocleciano, as coisas pareciam desesperadoras e a verdade escasseou. Logo depois foi a época dourada de Constantino e a verdade voltou a erguer a cabeça. Quando a água no Tâmisa
está mais baixa, uma corrente alta está pronta para entrar. Deus está do lado da verdade e enquanto não houver medo, ela prevalecerá. Os céus em chamas serão dissolvidos. 2 Pedro 3,12. Mas não essa verdade que veio do céu. 1 Pedro 1,25. A verdade tem efeitos nobres. Ela é semelhante do novo nascimento. Deus não nos regenera por milagres ou revelações, mas pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Como a verdade é a criadora da graça, é também sua alimentadora. 1 Timóteo 4,6. A verdade santifica. Santifica-os na tua verdade. João 17,17. A verdade é o selo que deixa a marca da própria santidade sobre nós. É tanto um especulum quanto um lavocrum, um espelho para nos mostrar as manchas, assim como uma pia para lavá-las. A verdade nos liberta. João 8,32. Ela tira os grilhões do pecado e nos coloca em posição de filiação. Romanos 8,11. E de realeza. Apocalipse 1,6. A verdade é reconfortante. Esse vinho alegra. Quando a harpa e a viola de Davi não lhe proporcionaram conforto, a verdade o fez. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Salmo 119,50. A verdade é um antídoto contra o erro. Erro é adultério da mente. Ele mancha a alma como a traição mancha o sangue. O erro condena tanto quanto o vício. Um homem pode morrer por causa de veneno e também por causa de pistola. E o que pode evitar o erro, senão a verdade? A razão pela qual muitos têm sido enganados pelo erro é que eles não conhecem ou não amam a verdade. Eu nunca posso falar o suficiente em honra da verdade. A verdade é basis fidei, o fundamento de nossa fé. Ela nos dá um modelo exato de religião. Ela nos mostra em que devemos crer. Tire a verdade e nossa fé é fantasiosa. A verdade é a melhor flor da coroa da igreja. Não temos joia mais rica para confiar a Deus do que nossa alma, nem ele joia mais rara para confiar a nós do que suas verdades. A verdade é insigne honoris, um estandarte de honra. Ela nos distingue da falsa igreja como a castidade distingue a mulher virtuosa da prostituta. Em suma, a verdade é eclesice procediu, o baluarte de uma nação. Diz-se que os levitas, que eram os porta-estandartes da verdade, fortaleceram o reino. 2 Crônicas 11, 13 a 17. A verdade pode ser comparada com o Capitólio de Roma, que era o lugar mais fortalecido, ou a Torre de Davi, na qual 1000 escudos pendem. Nossos fortes e nossa marinha não nos fortalecem tanto quanto a verdade. A verdade é a melhor milícia de um reino. Se porventura nos separarmos da verdade e adotarmos o papismo, a mecha de cabelo onde nossa força está, conforme Juízes 16, 16 a 20, é cortada. Pelo que então devemos ser violentos a não ser pela verdade? Estamos dispostos a lutar como em agonia pela fé que uma vez foi dada aos santos? Judas 1,3. Se a verdade se for, podemos escrever este epifáfio na lápide da Inglaterra. Sua glória se foi. Essa santa violência refere-se também a sermos violentos a respeito de nossa própria salvação. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1,10. A palavra grega significa cuidado ansioso, ou uma séria consideração dos pensamentos de alguém sobre os assuntos da eternidade. Cuidado tal que coloca a cabeça e o coração na obra. Nesse canal de piedade, todo o zelo do cristão deve fluir. Implicações da violência. A terceira coisa é, o que está implícito nessa violência? Ela implica 3 coisas: resolução da vontade, vigor das afeições, força de empenho. Resolução da vontade. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Salmo 119, 106. Tudo que está no caminho para o céu, mesmo que haja um leão, eu o enfrentarei como um comandante resoluto que arremete contra todo o corpo do exército. O cristão está decidido, aconteça o que acontecer, de que ele terá o céu. Onde há essa resolução, o perigo pode ser desprezado, as dificuldades pisoteadas, os terrores desprezados. Eis a primeira coisa que deve estar em santa violência, a resolução da vontade. Eu terei o céu.
custe o que custar. E essa resolução deve estar na força de Cristo. Resolução é como a inclinação para um pote que o movimenta com força. Onde há apenas uma resolução pela metade, a vontade de ser salvo e a vontade de seguir pecando, é impossível ser violento com respeito ao céu. Se um viajante não for resoluto, ora ele percorrerá esse caminho, ora aquele. Ele é violento com nenhum dos dois. Vigor das afeições. A vontade procede da razão, uma vez que o julgamento é informado da excelência de um estado de glória, e a vontade está resoluta em uma viagem para a Terra Santa. Então, as afeições seguem-se e ardem em desejos apaixonados pelo céu. As afeições são coisas violentas. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 2. Os rabinos observam que aqui Davi não diz: minha alma tem fome, mas sede, porque somos naturalmente mais impacientes com a sede do que com a fome. Veja em que movimento rápido e violento as afeições de Davi são levadas em direção a Deus. Afeições são como as asas do pássaro, as quais tornam a alma veloz em seu movimento para a glória. Onde as afeições são despertadas, ali se faz violência ao céu. Essa violência implica força de empenho, em que nos esforçamos pela salvação como se fosse uma questão de vida ou morte. É fácil falar de céu, mas não o é chegar ao céu. Devemos, operam navare, colocar todas as nossas forças e pedir a ajuda do céu para esta obra. 4. A quarta coisa é: de quantas maneiras um cristão deve fazer violência? São 4. A si mesmo, ao mundo, a Satanás, ao céu. Capítulo 1. O cristão deve fazer violência a si mesmo. Essa autoviolência consiste em duas coisas: mortificação do pecado, provocação ao dever. Fazer violência a si mesmo, no sentido espiritual, consiste em mortificação do pecado. O eu é a carne. A ele devemos fazer violência. Hieron, Crisóstomo e Teofilato expõem a tomada do céu por força, entendida como a mortificação da carne. A carne é uma traidora interior. É semelhante ao cavalo de Troia dentro das muralhas, o causador de todo o mal. A carne é um inimigo astuto. A princípio, é um doce veneno. Depois, uma picada de escorpião. Ela mata abraçando. Os abraços da carne são como a era abraçando o carvalho. Suga a força dele para as próprias folhas e bagas. Assim a carne, por seus suaves abraços, suga do coração todo o bem. A carne cobiça contra o espírito. Gálatas 5,17. A bajulação da carne é a extinção do Espírito de Deus. A carne abafa e sufoca impulsos santos. A carne fica do lado de Satanás e é fiel aos interesses dele. Existe um partidário interior que não vai orar, não vai crer. A carne nos inclina mais a crer em uma tentação do que em uma promessa. Não é necessário o vento soprar em direção ao pecado quando essa maré interior é forte o bastante para nos levar até lá. A carne está muito próxima de nós. Seus conselhos são muito atraentes. Não há cadeia de diamante capaz de prender com tanta firmeza como a corrente da luxúria. Alexandre, que foi conquistador do mundo, foi levado cativo pelo vício. Logo, um homem tem de fazer violência a seus desejos carnais se deseja ser salvo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3, 5a. Mortificar e matar o pecado pela raiz é quando não apenas evitamos os atos do pecado, mas odiamos a habitação interior. É levar à morte, portanto, tudo quanto pertence à natureza terrena. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A maioria das pessoas raspa seus pecados sem extirpá-los. Além disso, mesmo que o pecado tenha recebido sua ferida mortal e seja em parte diminuído, ainda assim, o trabalho de mortificação não deve ser deixado de lado. O apóstolo persuade os crentes romanos a mortificar as obras da carne. Romanos 8,13. No melhor dos santos, algo precisa ser mortificado. Muito de orgulho, de inveja, de paixão. Portanto, a mortificação é chamada crucificação. Gálatas 5,24. O que não é feito repentinamente, todos os dias,
algum membro do corpo desta morte. Romanos 7:24. Deve desaparecer. Nada é mais duro do que uma pedra, diz Cirilo. Contudo, mesmo em suas fendas, alguma erva daninha fixará suas raízes. Ninguém é mais forte do que um crente, mas faça ele o que puder, o pecado vai firmar as raízes nele e brotar às vezes com desejos desordenados. Sempre há algo que precisa de mortificação. Foi por isso que São Paulo subjugou o corpo por meio da oração, vigilância e jejum. 1 Coríntios 9:27. Mas não é dito em Efésios 5:29, nunca ninguém odiou a sua própria carne? Quando carne é tomada em seu sentido físico, de estrutura ou constituição física, ela deve ser estimada. Mas quando a carne é considerada em seu sentido teológico, de concupiscências impuras da carne, o homem deve então odiar a própria carne. O apóstolo diz que as concupiscências carnais combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. Se a carne faz guerra contra nós, é uma boa razão pela qual devemos guerrear contra ela. Táticas para mortificar a carne. Como alguém pode fazer violência a si mesmo ao mortificar a carne? Afaste do combustível que pode fazer a luxúria arder. Evite todas as tentações. Tome cuidado com aquilo que nutre o pecado. O que pretende impedir gota ou cálculo renal, evita as carnes que fazem mal. Os que oram para não cair em tentação não devem levar a si mesmos à tentação. Lute contra os desejos carnais com armas espirituais: fé, oração, jejum. A melhor maneira de combater o pecado é de joelhos. Corra para a promessa: o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Ou, de acordo com o termo grego, não será Senhor, implore a força de Cristo. Filipenses 4,13. A força de Sansão estava em seu cabelo. Nossa força está em nossa cabeça, Cristo. É uma maneira de fazer violência a si mesmo pela mortificação. Eis um mistério para a maior parte do mundo, para aqueles que gratificam a carne em vez de mortificá-la. A segunda coisa para fazer violência a si mesmo consiste na provocação ao dever. Então, fazemos santa violência a nós mesmos quando nos estimulamos e provocamos ao que é bom, ao que a Escritura chama de animar-nos para despertar. Conforme Isaías 64:7, considere que a necessidade absoluta há de nos animarmos às santas obrigações. Com respeito à lentidão de nosso coração ao que é espiritual, ferramentas cegas precisam ser afiadas. Uma criatura estúpida precisa de esporas. Nosso coração é insolente e lerdo quanto às coisas de Deus. Por isso temos necessidade de estimulá-lo e provocá-lo para o que é bom. A carne importuna o dever. Quando oramos, a carne resiste. Quando devemos sofrer, a carne recua. Como é difícil às vezes obter o consentimento do coração para buscar Deus. Jesus Cristo foi mais voluntariamente para a cruz do que nós vamos ao trono da graça. Não precisamos, então, provocar-nos ao dever? Se nosso coração está tão desinteressado na piedade, temos necessidade de prepará-lo e colocá-lo em sintonia. As práticas de adoração a Deus são contrárias à natureza. Portanto, devemos provocar-nos a elas. O movimento da alma para o pecado é natural. No entanto, seu movimento em direção ao céu é violento. A pedra se move facilmente para o centro e tem uma propensão inata para baixo. Mas içar uma pedra de moinho é algo feito pela violência, pois é contra a natureza. Do mesmo modo, elevar o coração para o céu como dever é feito por meio de violência, a qual devemos provocar nós mesmos. O que é provocar-nos ao dever? É despertar nós mesmos e livrar-nos da preguiça espiritual. O piedoso Davi despertava a língua e o coração quando ia ao serviço de Deus. Desperta, glória minha, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Salmo 57:8. Ele se deparou com sonolência e embotamento na alma. Portanto, provocou-se ao dever. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Os cristãos, embora sejam levantados da morte do pecado, muitas vezes ainda adormecem. Provocar-nos ao dever implica unir e reunir todos os poderes da alma, colocando-os em ação nos exercícios de piedade.
O homem deve dizer a seus pensamentos: fixe-se em Deus neste dever e as suas afeições. Sirvam ao Senhor sem distração. As coisas relacionadas à piedade devem ser feitas com intensidade de espírito. A terceira coisa é mostrar os vários deveres do cristianismo. Em quais pontos devemos provocar e fazer violência a nós mesmos? Vou citar 7. 1. Devemos nos estimular à leitura da palavra. Misericórdia infinita é que Deus nos tem abençoado com as Escrituras. Os incivilizados hindus não conhecem os oráculos de Deus. Eles têm as minas de ouro, mas não as Escrituras. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Salmo 19:10. Nosso Salvador nos convida a examinar as Escrituras. João 5:39. Não devemos ler essas linhas santas de maneira descuidada, como se não nos dissessem respeito, ou passar por elas correndo, tal qual Israel comeu a Páscoa com pressa. Êxodo 12:11. Mas examiná-las com referência e seriedade. Os nobres bereanos examinavam cada dia nas Escrituras. Atos 17:11. As Escrituras são as pandectas do conhecimento divino. É a regra e a pedra de toque da verdade. Deste poço, tiramos a água da vida. Para provocar uma leitura diligente da palavra, empenhe-se para ter noção correta da Escritura. A palavra como livro escrito pelo próprio Deus. Leia a palavra como um livro escrito pelo próprio Deus. Ela foi divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. É a biblioteca do Espírito Santo. Os profetas e os apóstolos foram apenas amanuenses ou notários de Deus para escrever a lei que vinha de sua boca. A palavra é de origem divina e nos revela as coisas profundas de Deus. Há uma percepção do numen ou da divindade gravada no coração do homem e deve ser lida no livro das Escrituras. Deus. Mas quem esse Deus é e as pessoas da Trindade na deidade? Está infinitamente acima da luz da razão. Só o próprio Deus poderia torná-lo conhecido, o mesmo quanto a encarnação de Cristo. Deus e o homem unidos de modo hipostático em uma pessoa, o ministério da justiça imputada, a doutrina da fé, que anjo no céu, quem a não ser o próprio Deus, poderia revelar tais coisas a nós. Que isto provoque diligência e seriedade na leitura da palavra divinamente inspirada. Outros livros podem ser escritos por homens santos, mas este livro é inspirado pelo Espírito Santo. A palavra como regra de fé. Leia a palavra como a perfeita regra de fé. Ela contém todas as coisas essenciais para a salvação. Eu adoro a plenitude da Escritura, diz Tertuliano. A palavra nos ensina como agradar a Deus e ordenar a nossa conversação no mundo. Ela nos instrui em todas as coisas concernentes à prudência ou à piedade. Com quanto cuidado e reverência devemos ler a palavra, uma vez que contém o perfeito modelo e a declaração de princípios da religião e pode nos fazer sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15. A palavra como tesouro. Quando você lê a palavra, considere-a um tesouro que enriquece a alma. Procure-a como um tesouro escondido. Provérbios 2,4. Na palavra estão espalhados muitos aforismos divinos. Recolha-os como se fossem muitas joias. Esse livro abençoado vai enriquecê-lo, encher sua cabeça com conhecimento divino e seu coração com graça divina. Ele o abastecerá de promessas, enquanto os homens em geral podem, quando muito, ser ricos em títulos. Nesse campo, a pérola de grande valor, conforme Mateus 13, 45, 46, é dele. Que são todas as riquezas do mundo comparadas a essas? Ilhas de especiarias, praias de pérolas, rochas de diamantes? São apenas riquezas que os réprobos podem ter, mas a palavra nos dá as riquezas que nem os anjos têm. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor.
Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo, levantou do necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai o Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Oh, oh, oh. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai ao Senhor.